Boa tarde, meus queridos, boa tarde a todos inscritos no canal Física Show. Vamos dar início a mais uma videoaula, onde hoje abordaremos a resolução de questões de física de cinemática, mais especificamente tratando de velocidade média e movimento uniformemente variado. Então, antes da gente começar, pedir para vocês deixarem o like lá, compartilhar a nossa videoaula e principalmente se inscrever no canal e deixar o seu comentário lá para a gente discutir um pouco sobre as questões abordadas aqui nesta videoaula, ok? Então, este é o canal Física Show, criado através do professor mestre Ronaldo Souza, esse que vos fala. Então vamos dar início à nossa resolução de questões. Então a primeira questão, ela nos diz o seguinte: um carro partindo do repouso adquire velocidade de 72 km por hora em 10 segundos. Calcule a aceleração média, escalar média desse carro em metros por segundo ao quadrado. Então, como a gente costuma frisar, para se resolver questões de cálculo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é interpretar as informações que a questão nos diz. Então a primeira informação é um carro partindo do repouso. Então, se ele está partindo do repouso, isso significa que a gente tem uma velocidade inicial igual a zero. Adquire velocidade de 72 km por hora em 10 segundos. Então vou ter minha velocidade final, seria de 72 km por hora, decorrido um intervalo de tempo de 10 segundos. E a próxima informação é qual a aceleração escalar média desse carro. Então, a aceleração é o que a gente quer encontrar em metros por segundo ao quadrado. Isso significa que eu vou ter que ter a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos. Então, a gente tem aqui uma incoerência. Eu tenho aqui km por hora e o tempo em segundos. Então, a gente vai ter que transformar isso aqui em metros por segundo. Nós vimos nas aulas anteriores que para transformar de km por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Então, eu vou dividir isso aqui por 3,6. 72 dividido por 3,6, que vai me dar uma velocidade de 20 metros por segundo. Ok? Então, dando sequência, a gente vai aplicar esses valorzinhos aí que a gente encontrou na equação da aceleração média. Então, a aceleração média é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, V final menos V inicial sobre delta T. V final, 20. V inicial, 0. Delta T, 10 segundos. Então, tenho 20 menos 0 sobre 10. Então, a minha aceleração vai ser 20 dividido por 10. Eu tenho uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Isso quer nos dizer que a velocidade desse móvel aumenta 2 metros por segundo a cada segundo. Ok? Então, dando sequência, vamos para a segunda questão, onde ela diz que um ponto material parte do repouso com aceleração constante e 4 segundos depois tem velocidade de 108 km por hora. Determine sua velocidade após 10 segundos de sua partida. Então, mesma coisa, se a gente tem partindo do repouso, então eu vou ter que minha velocidade inicial é igual a zero. Atinge a velocidade de 108 km por hora em um intervalo de tempo de 4 segundos. Então, com isso, qual a aceleração adquirida por esse móvel, certo? Então, mesma coisa, analisar as unidades. Eu tenho aqui, quilômetros por hora e aqui segundo. Então, hora e segundo são coisas diferentes. Então, eu vou ter que transformar a velocidade em metro por segundo. Então, 108 dividido por 3,6 vai nos dar uma velocidade de 30 metros por segundo. Agora, a gente vai aplicar esses dadozinhos aí na nossa equação da aceleração. Então, a aceleração, variação da velocidade, ou seja, velocidade final menos a velocidade inicial sobre o delta T. Então, nós vamos ter que a nossa aceleração vai ser velocidade final 30
menos a inicial 0 sobre o tempo que é de 4 segundos. Então eu vou ter que a minha aceleração é igual a 30 dividido por 4, que vai me dar uma aceleração de 7,5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Aí ele pergunta ainda qual a sua velocidade após 10 segundos de sua partida. Então, a gente vai à equação qual vai ser a minha velocidade quando o tempo for 10 segundos. Então, tempo 10 segundos, qual vai ser a minha velocidade? Então, simples, a gente pega a equação da velocidade, que é V igual a V inicial mais AT, e substitui os valores que a gente tem. V, que é o que eu quero encontrar, velocidade inicial é 0, mais a aceleração a gente acabou de encontrar 7,5, e o tempo que ele quer saber de 10 segundos. Então, isso aqui vai me dar uma velocidade de 75 metros por segundo. Ok? Então, vamos dar a sequência. Vamos ver o que é que nos diz a terceira questão. Na terceira questão, a gente vai falar propriamente dito do movimento uniformemente variado. Então, o móvel realiza o movimento uniformemente variado num determinado referencial. Sua velocidade varia com o tempo, seguindo os dados da tabela. Então, nós temos aqui uma tabela, onde eu tenho o tempo e a velocidade. O tempo em segundo e a velocidade em metros por segundo. E aqui eu tenho os valores. Aí ele pergunta qual a velocidade inicial, a aceleração do movimento, se o movimento é uniformemente variado, acelerado ou retardado, e qual a função horária da velocidade. Então, para a gente achar a velocidade inicial e a aceleração, nós vamos consultar a nossa tabela. Então, a nossa tabela nós temos aí, olhando para a tabela, quem seria a minha velocidade inicial? No tempo igual a 0. Antes de eu começar a marcar, minha velocidade é de 20 metros por segundo. Então, já achamos a nossa velocidade inicial, como ele pede aqui. E a aceleração? Como é que eu vou achar a aceleração? Dependendo de quem? Da variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, minha velocidade final, 52 metros por segundo. O meu tempo inicial, 0 segundos. E o meu tempo final, 4 segundos. Com isso, a gente pode encontrar o quê? A aceleração. Então, eu vou ter a equação da velocidade, da aceleração, V final menos V inicial, sobre tempo final menos tempo inicial. Então, a aceleração vai ser velocidade final 52, menos a inicial 20, sobre o tempo final 4, menos o tempo inicial 0. Então, vai me dar 32 sobre 4. 32 sobre 4, isso significa que eu vou ter uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Então, agora nós encontramos a velocidade inicial 20 metros por segundo e a aceleração 8 metros por segundo ao quadrado. Na letra B, ele quer saber se o movimento é acelerado ou retardado. Nós vimos na aula anterior que o movimento é acelerado quando a velocidade e a aceleração possuem o mesmo sinal, e retardado quando possui sinais opostos. Então, nós estamos vendo aqui na tabela que todas as velocidades elas são positivas. E a gente acabou de encontrar a aceleração, ela também é positiva. Então, isso significa dizer que o nosso movimento ele tem velocidades positivas e a aceleração também é positiva. Isso significa que nós vamos ter um movimento acelerado. Ok? A letra C, ele quer saber qual a função horária da velocidade. É só a gente pegar a equação que a gente tem da velocidade e substituir os valores que a gente acabou de encontrar na letra A, da velocidade inicial e da aceleração. Nós vimos que a velocidade inicial é de 20 metros por segundo. E a aceleração a gente acabou de encontrar que é de 8 metros por segundo ao quadrado. Então, substituindo aqui, nós vamos ter 20 mais 8t. Ok? Na letra D, não tem letra D, é só até a equação, até a função horária, né? Então, a quarta questão, ela traz a seguinte questão.
Uma partícula tem uma equação horária do espaço dada por S igual 100 menos 20t mais 2t ao quadrado no SI. No SI simplesmente significa que a nossa posição é dada em metros, a velocidade inicial em metros por segundo e a aceleração em metros por segundo ao quadrado e o tempo em segundos. Então ele pergunta a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração da partícula na letra A. B, a função horária da velocidade. C, a posição da partícula no instante 2 segundos. E letra D, a velocidade da partícula no instante 4 segundos. Ok? Então, dando sequência, vamos para a resolução desta questão. Então, resolução na letra A. Para mim responder qual é a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração da partícula, simplesmente a gente vai comparar as duas equações. A equação que tem na questão com a equação do movimento uniformemente variado, a famosa sorvetão. Então, nós temos, comparando as duas equações, nós vamos ter o seguinte. Eu tenho S é igual a S inicial mais V inicial t, mais 1 meio de A vezes t ao quadrado. Então, nós temos a equação que está na questão aí. S é igual a 100 menos 20t mais 2t ao quadrado. Eu já separei aí, já pintei, destaquei cada um dos pedaços aí para a gente identificar, né? Então, quem é que está no lugar da posição inicial na equação aí? O 100. Quem é que está no lugar de V inicial na equação? Menos 20. E o A, nós temos um detalhe. No A aqui, nós temos que o A ele está sendo dividido por 2. Isso significa dizer que eu tenho aqui 1 vezes A dividido por 2. Então, A sobre 2 é igual a 2. Então, isso significa que eu vou ter minha posição inicial 100 metros, minha velocidade inicial menos 20 metros, minha aceleração vai ser A sobre 2 igual a 2. Isso significa dizer que eu tenho aqui uma igualdade de frações. Então, A sobre 2 igual a 2 sobre 1, supõe-se que tem um aqui embaixo. Então, meio pelos extremos, eu vou ter que a minha aceleração será de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, em resumo, gente, a gente tem o seguinte, que a minha posição inicial é o termo que está sozinho na equação, no caso 100. A velocidade inicial é o termo que está acompanhado de t. E a minha aceleração vai ser o dobro do número que está acompanhado de t ao quadrado. Ou seja, o dobro de 2, 4. Então, minha aceleração, 4 metros por segundo ao quadrado. Ok? Dando sequência, vamos para a letra B, que é a função horária da velocidade. Mesma coisa que a gente fez anteriormente na questão passada. Então, eu vou ter a função horária da velocidade, V igual a V inicial mais a t. Nós vimos que a nossa velocidade inicial é menos 20 metros por segundo e a nossa aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, eu tenho que a minha equação horária seria menos 20 mais 4t. Ok? Letra C. Ele quer saber a posição da partícula no instante 2 segundos. Isso significa dizer o quê? Que a gente vai pegar a nossa equação que a gente tem na questão. 2. Então, eu tenho que a nossa equação é S é igual a 100 menos 20t mais 2t ao quadrado. Então, a minha posição é igual a 100 menos 20. 2 vale quanto? 2, então 20 vezes 2, mais 2 vezes t ao quadrado. T vale quanto? 2, então 2 ao quadrado. Então, vou ter 100 menos 20 vezes 2, 40. 2 ao quadrado, 4. Então, S é igual a 60. 100 menos 40, 60. 2 vezes 4, 8. Então, vou ter S é igual a 60 mais 8, que vai me dar uma posição final de 68 metros. Ok? Na letra D, ele quer saber qual a velocidade em 4 segundos. Então, a gente vai pegar a equação que a gente encontrou aqui na letra B, a equação da velocidade, V igual a menos 20 mais 4t, e substituir o tempo aqui
por 4. Então eu vou ter que menos 20 mais 4 vezes t, que é 4. Então eu vou ter menos 20 mais 16, que vai me dar uma velocidade de menos 4 metros por segundo. Quando eu tenho uma velocidade negativa, isso significa que eu estou no sentido que? Contrário ao da trajetória. Então, eu tenho aqui a velocidade de 4 metros por segundo negativa. Ok? Então, dando sequência, vamos para a próxima questão. Uma questão onde a gente vai abordar agora aqui as velocidades médias, certo? Ele diz o seguinte: considere a CE 040 esquematizada com algumas cidades e seus correspondentes marcos quilométricos aproximados. Então, nós temos aqui as cidades Fortim, Beberibe, Pindoretama, Fortaleza. O sentido orientado de Fortim para Fortaleza, né, que a gente tem aqui a crescente, a origem seria Fortim. Beberibe, que se encontra aproximadamente 50 km de Fortim. Pindoretama, que se aproximadamente 90 km, e Fortaleza 140 km. Ok? Então, eu tenho aí três alternativas, três questõezinhas, onde ele diz, na letra A, determine a velocidade média de um móvel que passa por às 9h30 por Beberibe e às 11 horas por Fortaleza. Na letra B, determine a velocidade média de um móvel que passa às 16 horas por Fortaleza e às 18 horas por Fortim, no sentido contrário à trajetória. Isso significa que a gente vai ter, nesse caso aqui na letra B, uma velocidade negativa. E a letra C, determine a velocidade média de um móvel que passa às 20 horas por Beberibe, vai até Fortaleza e volta chegando novamente em Beberibe às 23 horas. Isso significa que a gente tem aqui dois deslocamentos, um para ir e o outro para voltar, tratando-se assim de quê? Da distância percorrida, ok? Então vamos à resolução, discutir as resoluções para a gente ver como é que fica cada uma dessas alternativas, ok? Então a primeira, ele diz o seguinte: a velocidade média de um automóvel que passa às 9h30 por Beberibe e chega às 11 horas em Fortaleza. Então, analisando lá a figura, a gente viu que a posição inicial em Beberibe se encontra na posição 50 km e Fortaleza na posição 140 km. Aí ele diz que passa por Beberibe às 9h30, que vai ser o nosso tempo inicial, e chega em Fortaleza às 11 horas, que vai ser o nosso tempo final. Só que 9h30, né? 9 horas e 30 minutos é a mesma coisa que 9,5 horas. Então ele chega em Fortaleza às 11 horas, ok? Então esses são os nossos dados. Nós vimos que a velocidade média nada mais é do que a variação da velocidade dividido da variação da posição dividido pelo intervalo de tempo. Então eu tenho posição final menos posição inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial, ok? Então quem é a posição final? 140 menos a inicial 50 sobre o tempo final 11 menos o tempo inicial 9,5. 140 menos 50, 90. 11,5, 11 menos 9,5, 1,5. Então eu vou ter 90 dividido por 1,5, que vai me dar uma velocidade média de 60 km por hora. Motorista prudente, hein? Com velocidade de 60 km por hora. Ok? Isso em média. Não quer dizer que ele vai sempre a 60 km por hora, como a gente já discutiu anteriormente. Tá bom? Então, na letra B, ele quer saber a velocidade média de um automóvel que passa às 16 horas por Fortaleza e chega em Fortim às 18 horas. Então, nós vimos que a posição inicial lá em Fortaleza, agora a posição inicial em Fortaleza é de quanto? 140 km. A posição, quando ele chega em Fortim, que é a origem da nossa trajetória, igual a 0. O tempo inicial é a hora que ele sai de Fortaleza às 16 horas. E o tempo final, que ele chega em Fortim às 18 horas. Ok? Com isso, a gente pode encontrar a velocidade média aplicando na seguinte equação,
da variação da posição dividido pela variação do tempo. Então, a posição final, 0. Posição inicial, 140. Tempo final, 18. Tempo inicial, 16. Então, eu vou ter 0 menos 140 menos 140. 18 menos 16, 2. Então, tenho menos 140 dividido por 2. Então, eu vou ter uma velocidade média de menos 70 km por hora. Isso significa o quê? Sinal negativo significa que o móvel está se deslocando no sentido contrário à trajetória. Tá bom? Então, vamos para a letra C. Ele diz: determine a velocidade média de um automóvel que passa às 20 horas por Beberibe, vai até Fortaleza e volta, chegando novamente a Beberibe às 23 horas. Então, eu vou ter dois trajetos, né? Que a gente vai ter a distância percorrida de Beberibe até Fortaleza e ele volta de Fortaleza até Beberibe. Ou seja, eu vou ter dois deslocamentos, um para ir e o outro para voltar, que a gente vai definir da seguinte maneira. O ΔS1 é a posição em Fortaleza menos a posição em Beberibe, ou seja, a posição final, quando ele chega em Fortaleza, menos a posição inicial de onde ele saiu, que foi Beberibe. E o meu segundo deslocamento, que vai ser o inverso. Ele sai de Fortaleza e chega em Beberibe. Então, eu vou ter, minha posição final é onde ele chega, Beberibe, menos a posição inicial de onde ele saiu, que foi Fortaleza, no segundo deslocamento. Então, a gente viu já que a posição em Fortaleza é 140 e a posição em Beberibe 50 km. Então, com isso, a gente pode achar os dois deslocamentos, ok? Então, vamos realizar aí os deslocamentos 1 e 2, ver quanto é que deu cada um, certo? Então, eu tenho meu deslocamento 1, é a posição final em Fortaleza, 140, menos a inicial, que é a posição em Beberibe, que vai ser 50, e o contrário, posição final em Beberibe, que é 50, menos a posição inicial, que foi em Fortaleza, 140. Com isso, eu vou ter o meu deslocamento 1, 90 km, e o meu deslocamento 2, menos 90 km. Menos por quê? Porque eu estou no sentido contrário à trajetória. Ok? Então, a nossa distância percorrida, a gente viu que distância percorrida nada mais é do que o somatório dos deslocamentos escalar em módulo. Certo? Então, deslocamento 1, módulo de ΔS1, mais o módulo de ΔS2. Então, 90, módulo de 90, mais o módulo de menos 90. Quando a gente retira do módulo, tudo fica positivo. Então, a minha distância percorrida vai ser de 180 km. 90 mais 90, 180 km. Temos ainda o intervalo de tempo, que é o tempo final e o tempo inicial. Ele sai às 20 horas e chegou às 23. Então, eu vou ter que tempo final 23 menos o inicial foi 20, que vai me dar 3 horas. Então, com isso, a gente pode achar a velocidade média, que é a distância dividido pelo intervalo de tempo. Então, a distância foi de 180 de 3 horas. Então, eu tenho 180 dividido por 3, que vai dar uma velocidade média de 60. Estamos ao final, né, de mais uma aula. Espero que vocês possam compartilhar aí a nossa atividade, se exercitar, tirar suas like de vocês no nosso vídeo e principalmente se inscrever no canal para que vocês possam ter acesso às próximas aulas. Ok? Forte abraço e até a próxima.